Olá, olá para todos, olá para aqueles que já me acompanham neste canal e para aqueles que estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos, se sintam muito bem aqui. Para quem não me conhece, eu sou Lúcia Albuquerque, sou advogada, especialista no direito previdenciário. E hoje eu trouxe um julgado, da TNU, que são as turmas de uniformização, são as turmas nacionais de uniformização, que julgam, temas recorrentes, que são julgados e negados judicialmente, então são temas recorrentes, e a TNU, elas julgam para dar uma base, para os advogados requererem judicialmente ou entenderem se o cliente tem direito. E nesse julgado, o tema foi a dependência econômica, se a dependência econômica do cônjuge ou companheiro nos casos de pensão por morte é absoluta ou não. Por quê? Porque na lei, do INSS, que são a lei dos benefícios, no artigo 16, inciso 1, da Lei 8.213 de 91, que informa que os dependentes do segurado de primeiro grau, da primeira classe, são os cônjuges, companheiros e filhos. Igualmente, no parágrafo 4º do artigo 16, informa que a dependência econômica em relação ao segurado, que no caso o segurado de primeira classe, os cônjuges, companheiros e filhos, é presumida, não precisando de comprovação para dar a origem à pensão por morte, ok? Esta previsão possui amparo também no direito de família, que estabelece como obrigação dos cônjuges a mútua assistência, sendo ambos obrigados a concorrer na proporção de seus bens e de rendimentos sobre o trabalho para sustento da família, Nesse caso, é justificável o reconhecimento dessa forma, que é presumida para ser absoluta, porque existe a mútua dependência econômica entre os cônjuges. A Constituição Federal também, estabelece que no casamento e na união estável existe sempre a dependência recíproca, fruto do dever mútuo ou mútua de colaboração, Então, o que aconteceu? As turmas de uniformização pegaram, se basearam no direito de família, no Código Civil, no Código Civil, no artigo 1566 e 1568, para dar força, e firmar uma tese sobre este assunto, E o que aconteceu aí? A Turma Nacional de Uniformização firmou a seguinte tese: a dependência econômica do cônjuge ou do companheiro relacionados no inciso 1 do artigo 16 da Lei 8.213 de 91, em atenção à presunção disposta no parágrafo 4º do mesmo dispositivo legal, é absoluta, Isso significa que a presunção de dependência econômica entre cônjuges e companheiros não admite prova em sentido contrário, tanto no casamento quanto na união estável, pressupõe
a mutualidade de esforços para a manutenção da família. O que isso quer dizer para nós, né? Isso quer dizer que não vai existir, na verdade, entendimento diferente quando eu ingressar com pedido de pensão por morte, eu sendo companheira, né? Eu não preciso comprovar que eu dependia do meu esposo, né, ou do meu companheiro para sobreviver. O que quer dizer também mais ainda, né? Vamos supor, se o INSS, eu ingresso administrativamente para requerer a pensão por morte, e um dos critérios do INSS seja eu comprovar que eu dependia do meu marido, que a renda dele compunha a renda familiar, ou que ele negue por ver que meu salário era maior, minha renda para o sustento da casa era maior. Então não vai poder existir prova nenhuma contrária, porque essa presunção, ela hoje se tornou absoluta. Quando eu ingressar, o INSS entende que eu dependo do meu marido, que eu preciso desse dinheiro. Ok? Eu só tenho que preencher os requisitos necessários para requerer a pensão, que é o óbito, o meu marido tem que ter, o meu companheiro tem que ter falecido, né? A qualidade de segurado dele com o INSS. E uma coisa muito importante aqui, vamos dar um exemplo, a existência de dependentes que possam ser habilitados como beneficiário do INSS. Você vai mostrar ao INSS que é você e seus filhos. Mas uma coisa muito importante que eu vou deixar aqui. Muitas vezes nós temos companheiros ou somos casados e nossos companheiros têm filhos anterior. Ele já foi casado, ou ele já morou em união estável com outra pessoa. E neste caso, vamos supor que ele deixou 2 filhos. Você tem 2 filhos com ele e ele deixou 2 filhos. Se você tem ciência disso, nunca deixe de informar o INSS, tá? Porque o INSS precisa, naquele momento que você ingressou o pedido, precisa resguardar o direito desses 2 dependentes de seu companheiro ou de seu marido. Porque o que pode ocorrer no futuro? Se você não informa isso ao INSS e essas pessoas ingressam com um pedido de pensão por morte, depois de 1 ano ou 2, que vai ocorrer? Que se são de menores e a mãe não, naquele momento não soube que a criatura faleceu, ou o INSS foi exigindo vários documentos e demorou, passaram-se 2 anos. E ao passar esses 2 anos, se esse dinheiro não estava, essa cota parte, na verdade, não estava resguardado para essas 2 criaturas, o que vai ocorrer quando eles ingressarem com a ação, você pode ser obrigado a devolver. Que aí o INSS faz com que você devolva, vai retirar de você para dar as 2 pessoas que dependiam e não estavam, você não relacionou ela no momento, porque se for comprovado que você sabia da existência e você não reservou a parte, aí você vai ter que devolver. Agora, se você não reservou porque você não conhecia, não tinha conhecimento dessas pessoas, aí não. Você recebeu de boa fé e o INSS não vai tirar nada de você, nem pode, né? A não ser que seja provado ao contrário. E toda vez que for ingressar com pedido de pensão por morte, lembrem-se sempre de levar todos os requisitos necessários, todas as comprovações necessárias para um pedido de pensão por morte, porque eu já informei em outra ocasião, mas vou informar novamente, que hoje
o INSS não é obrigado, na hora que você ingressa com o pedido e não levou toda a documentação necessária, ficou faltando alguma coisa, simplesmente não justificar o indeferimento. E se ele não justificar o indeferimento, que é justificar indeferir, ele dá esse indeferimento informando que foi a falta do atestado de óbito, a falta da carteira de trabalho, né? Que vai ocorrer. Você não vai poder ingressar judicialmente. Anteriormente, né, antes da reforma, o INSS era obrigado, no indeferimento, informar e lhe dar esse indeferimento. Porque o INSS pode simplesmente negar, mas não colocar no indeferimento e ficar lá você esperando. E na hora que vai lá, está negado, mas ele não diz porque foi negado. Então você não tem um indeferimento. E se você não tem um indeferimento, judicialmente você não pode ingressar. Porque judicialmente nós somos obrigados a ter um indeferimento. Então é muito importante ver os requisitos necessários para requerer administrativamente essa pensão por morte, né? Para não cair nesse contexto aí que eu falei, de o INSS negar a pensão por morte, mas não informar porque negou. Na verdade é isso, é negar, mas não informar porque negou. Pronto, você vai procurar lá, não, foi negado seu pedido, e não lhe explica absolutamente nada. O que é que você vai fazer se você não tem essa negativa? Não vai ter como ingressar um pedido judicial. Então, muito importante ficar bem alerta aí nos requisitos necessários para requerer essa pensão por morte, ok? E o que eu tinha para informar era isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, gente, não esqueça, deixa aquele like maravilhoso para mim, que ajuda tanto, né, o canal crescer ainda mais, né, se espalhar ainda mais, para que as pessoas saibam como procurar os seus direitos de forma bem tranquila, né? E deixem esses comentários, é muito importante esses comentários, eu vou respondendo assim que puder, já saio respondendo para todo mundo esses comentários, ok? Que também é importante demais. E compartilhem para outras pessoas chegarem a entender o que é uma pensão por morte, saber como é a dependência econômica para elas, como vai desenvolver isso, ok? E muito obrigada.